Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando para a serva do Senhor. Nós sabemos que ela é bênção, mas que o Senhor sempre vem a sustentar ela na graça. Amém? Aleluia. Eu fico muito feliz pelo crescimento da irmã na obra do Senhor e que o Senhor continue usando ela onde ela for. Amém? Senhor Deus amado Pai, Deus poderoso e santo, meu Deus, aqui nessa noite, meu Deus, apresentamos ao Senhor, Pai, a tua filha, meu Pai, a qual, meu Pai, com coração alegre, aceitou a oportunidade de trazer a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Então, agradecida eu sou, grata eu sou, Senhor, pela vida da tua filha, meu Pai, a filha dela, Senhor, a parentela, a mãe, meu Deus, todos, meu Deus, que o Senhor venha e te encontre, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor possa abençoar todos, meu Pai, nessa noite, meu Pai, porque a tua filha tem buscado, tem orado, tem jejuado para a família dela. É uma pessoa que cuida, Senhor, da família. Então, meu Deus, que o Senhor possa abençoar ela. Possa também, meu Pai, nessa noite usar ela, meu Deus, da forma, meu Pai, a qual o Senhor escolheu. Na palavra que o Senhor colocou no coração dela, que venha transmitir aos nossos corações, meu Pai, nessa noite. Que possamos, meu Pai, aqui nessa noite sair saciados pela tua palavra, assim como nós já estamos, meu Pai, agradecidos pelos louvores e tudo que foi entoado aqui. E agora chegou o melhor momento, meu Pai, a qual nós vamos, meu Pai, alimentar da tua palavra. Então usa a tua filha, meu Pai, nessa noite para falar não aquilo a qual eu quero ouvir, ou aquilo a qual a igreja, meu Pai, quer ouvir, mas sim aquilo a qual o Senhor tem para cada um aqui nessa noite. Então eu peço, Senhor, que o Senhor continue sustentando e abençoando a tua filha aonde ela for, e que aonde ela colocar os pés, ali a tua palavra venha ser anunciada, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, meu Pai, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. E graças a Deus, amém? Vamos receber a serva do Senhor com as palavras nessa noite. Amém. Cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos aqui, né, irmãos? Deus é bom e maravilhoso o tempo todo. Vamos meditar lá no livro de João, capítulo 11. Glória a Deus. João 11. Tu és maravilhoso, ó Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Mas ela veio que era. Oi? Acho que tá, dá uma olhadinha para eu falar com o pastor. Eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade, né? Da gente estar fazendo o ID. Claro que não é só no altar, né, irmãos? É em todo momento, mas eu agradeço por estar aqui e poder estar compartilhando com os irmãos a palavra. Agradecer o pastor Edmar, que Deus continue abençoando ele, continue honrando ele, a família dele, em nome de Jesus. Continue honrando esse ministério. Em nome de Jesus, agradeço a presença de todos, principalmente a Deus, né? Porque sem ele não está aqui, de nada vale a pena, né? Toda honra e toda glória a ele. João 11, a partir do primeiro capítulo, do primeiro versículo, vai dizer assim: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhes, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo.
do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dormem, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Amém, irmãos? Podeis assentar. Pai eterno e santo, glorifico o Senhor mais uma vez. Te agradeço, Senhor, pela sua presença neste lugar. Te agradeço por todo o livramento até aqui. Te agradeço pelo Senhor estar cuidando daqui. Peço que continue, Senhor, com o teu anjo acampado com a espada desembanhada para repreender toda ação de Satanás que querer roubar aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Se o Senhor achar soberba, orgulho e vaidade em mim, que o Senhor abata aqui mesmo. Aqui só tem um que tem que aparecer. Me constranja, Senhor. Usa o Espírito Santo de Deus. Fala o que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Usa-me conforme tu queres. Usa-me como uma flecha direto no coração. Logo daquele que o Senhor quer falar e plantar a tua semente. Que ela floresça e dê frutos para a glória do teu nome. Fique à vontade, Espírito de Deus. O Senhor tem liberdade. Abra os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar. Mas principalmente guardar em nossos corações, praticando todos os dias da nossa vida até que o Senhor venha. Fique à vontade, Senhor. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aqui, irmãos, a gente é o culto de família, né? Aí a gente está vendo uma família constituída por 3 pessoas: Lázaro, Marta e Maria. Eu falo que essa palavra aqui, nossa, todo mundo deve conhecer, até o que não é crente, porque todo mundo sabe aquela história do morto, né? Lázaro reviveu depois de 4 dias. Então é uma história da Bíblia muito conhecida. E aqui vai dizer que eles eram amados por Jesus, né? Jesus era amigo deles, quando ia lá em Betânia ficava lá, eram conhecidos de Jesus, todos 3. Jesus era visitante na casa deles. E ali acabou que Lázaro se encontrou enfermo, adoeceu, né? E a gente sabe que o homem era o provedor da casa, né? Ele era o único homem que tinha, e suas 2 irmãs ali como mulheres, né? Cuidando da casa. Mas antes de eu entrar aqui nessa parte, a gente vai ver que no capítulo anterior, né, no 10, mostra que Jesus estava lá em Jerusalém numa festa. E ali Jesus pregando a palavra, conversando, que povo lá veio da festa dos judeus. Jesus acabou falando que ele e o Pai eram um só. Aí o povo pegou pedras querendo apedrejar. Como assim? Aí Jesus falou assim: nossa, eu faço tantas boas obras e vocês querem me apedrejar? E eles responderam: não, a gente não quer te apedrejar pelas boas obras, não, a gente quer apedrejar pela blasfêmia, porque você está falando que tu és com o Pai, com Deus que está no céu, como um só. Isso é blasfêmia. Como vai se comparar com Deus que está no céu? Porque eles não aceitavam Jesus como Deus, né? Não aceitavam nem como Filho de Deus. Quem dirá aceitar ele comparando um homem aqui na terra, se comparando com Deus? Então ali eles queriam apedrejar Jesus. E aí Jesus foi para uma terra que a Bíblia não nos conta onde Jesus estava quando aconteceu o caso de Lázaro. E estava lá pregando, fazendo a obra dele, até que aconteceu essa enfermidade com Lázaro. E a palavra vai dizer no capítulo 3, né, que as irmãs deles mandaram chamar Jesus. Aqui a gente já começa a ver que Deus é tão maravilhoso, pastor, que quando eu entrei quando Deus mostrou, né, que mandaram chamar Jesus, que a atitude delas era chamar Jesus, porque é aquele que pode todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas. Porque muitas vezes a gente acaba pegando um telefone e ligar para o amigo, ou ligando para a mãe, para o pai. A primeira coisa que a gente faz é chamar alguém e esquece de pegar o joelho e chamar Jesus, né? De chamar: vem Jesus, o que eu faço e agora? Mas a nossa atitude, primeiramente, muitas vezes, é chamar o homem,
ligar para o homem, é atrás do homem, vou atrás do pastor, vou ver o que o pastor tem para falar, mas acaba esquecendo de primeiramente mandar chamar Jesus. Nós chamarmos Jesus. E aqui elas chamaram Jesus. E aí quando eu vi esse versículo, a primeira coisa que Deus trouxe na minha mente foi: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. E aí o senhor pregando aqui, o Senhor falou, eu dei uma risada e falei: Deus, o Senhor é maravilhosamente terrível. Porque foi o que Ele me trouxe, né? Eu meditando nessa palavra, Ele falou isso: os que confiam no Senhor. E aí elas confiaram e mandaram chamar Jesus. Porque a confiança delas não estava no homem, estava em Jesus. As irmãs mandaram: chama lá Jesus, Lázaro está enfermo. E a palavra vai dizer lá em Jeremias 17:5 que maldito é o homem que confia no homem. Mas não é porque a gente vê muitas vezes o texto fora de contexto, né? A pessoa está dizendo que maldito é o homem que confia no outro, que a gente não pode confiar no homem. Isso é fora do contexto, porque na verdade não é isso que está dizendo o texto. Não significa que eu não posso confiar no pastor Edmar, na irmã Nepa. Não significa que eu não possa confiar em outra pessoa. Não é isso que está dizendo. A gente não pode fazer do nosso braço ou do braço de outra pessoa a nossa confiança. A gente não pode dizer assim: não, o pastor Edmar falou, está falado. Sem nem que o pastor Edmar, supostamente, foi lá e perguntou a Deus se era da vontade dele. Mas o pastor Edmar vai e fala. Então, se ele falou, está falado. Então, assim, sem consultar a Deus. Com a minha confiança tivesse no pastor Edmar. Então é isso que a palavra fala, que maldito é o homem que confia no outro homem e faz do seu braço a sua própria força. E no Jeremias 17, né, 5, e no 7 já vai falar: bendito é o homem que a sua confiança, a sua esperança está no Senhor e essa confiança está nele. Então bendito é o homem que a confiança está no Senhor. E aqui a confiança das irmãs estava em Jesus. Manda ela chamar Jesus, é Ele que pode todas as coisas. Glória a Deus. E ali, né, ela mandou o recado, chegou até Jesus a mensagem, né? Olha, Lázaro está enfermo. E a resposta de Jesus foi: essa enfermidade não é para a morte. Jesus respondeu. A palavra fala assim, ó: e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa foi a resposta de Jesus, quando a pessoa foi ter com ele para falar de Lázaro que estava enfermo. Jesus não deixou sem resposta, ele respondeu. E aqui a gente vê que lá em Eclesiastes 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, determinado por Deus. A gente vê lá em Eclesiastes 3, todos os capítulos, todos os versículos lá: há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de prantear, de chorar, há um tempo de saltear de alegria, há um tempo para todas as coisas. E aqui não era o tempo ainda de Jesus ir até Lázaro, porque há um tempo para todas as coisas. Às vezes a gente está passando por uma situação, a gente tem que lembrar: há um tempo para todas as coisas determinado por Deus. E esse não era o tempo de Jesus, sim, porque Jesus já sabia, né, de todas as coisas. Glórias a Deus. Aleluia. E ali a gente vê aqui que passou-se 2 dias que Jesus teve a mensagem, né, que Lázaro estava enfermo. E aí Jesus falou com os discípulos dele, falou assim: olha, vão subir para lá para ver Lázaro. E aí um dos discípulos dele falou assim: Senhor, Rabi, ainda agora os judeus procuravam te matar e o Senhor quer ir lá? Que a gente viu, né, que eu disse que estava numa festa e ali disse que estava blasfemando contra Deus e queria apedrejar ele. E aí o discípulo falou: e Rabi, o senhor vai? Estava querendo te matar lá, como é que o senhor vai lá? E é o que a gente lembra, que ninguém consegue deter Deus. Eles queriam apedrejar Jesus, mas a obra que Jesus tem para fazer, ninguém detém. Onde não há estrada, onde não tem passagem, Jesus abre o mar e passa uma multidão, milhões de pessoas.
porque ninguém detém Deus. Aquele que abre o Jordão para o povo passar, porque ninguém detém Deus. Ninguém para a obra que Deus tem para fazer. Aleluia. Ninguém consegue. Operando Deus, quem impedirá? Quem vai impedir? Se Jesus tem uma obra para fazer, não vai ser pedra, não vai ser madeira, não vai ser o inimigo, não vai ser a morte que vai deter Jesus. Ela até tentou deter ele, mas nem ela conseguiu deter ele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, está ao lado, à destra do Pai, está lá intercedendo por nós, quando a gente peca, quando a gente erra, porque nós somos falhos, mas ele está vivo, porque nem a morte deteu Jesus. Ele tem a chave, né, da vida e da morte. Então o discípulo falou com ele, falou: o senhor vai? E Jesus falou: eu tenho que ir. E aí esse discípulo, né, Tomé, acabou falando assim, né: eu também vou. Não, vamos com Jesus, se morrer nós morremos com ele. Aí a gente lembra o que aconteceu no dia da morte dele, né? É fácil, né? Muitas vezes a gente fala, a gente vê assim os discípulos, vê as caídas e as coisas que eles cometeram, as falhas deles, né? É até fácil, né? A gente falar: nossa, mas eles falaram isso no dia lá, mas a gente também faz isso. Dia a dia, infelizmente, a gente fala isso, né? Não, Jesus, precisar eu morro com o Senhor. A primeira vez, na primeira oportunidade que aparece algo do mundo, infelizmente, a gente está lá no mundo, está virando, não precisa nem ser questão de morrer por Jesus, não. Na primeira oportunidade que a gente quer algo, que aparece algo, que é oferecido algo para a gente está lá fazendo e deixando de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aí a gente não disse que até morreria por Ele? Que se precisasse, não, nós morreremos com o Senhor. E aí quando Deus coloca algo na nossa mão, que é uma coisa até mais fácil do que morrer por Ele, né? A gente nem faz. E será que se precisasse morrer por Ele, a gente morreria? Se coisas tão mais simples a gente muitas vezes deixa de fazer. Mas Deus é maravilhoso, né? E aqui, irmãos, Deus é tremendo. Eu falo, é maravilhoso. Acredito que os irmãos têm essa sensação do que eu vou falar. Quando a gente lê a Bíblia várias e várias vezes e não vê uma coisa, e aí quando Deus quer falar, Ele vai lá e mostra e fala: como é que eu não vi isso antes? Eu meditei no capítulo de João, não tem nem 15 dias, que eu estou intercalando, né? 3 no Velho Testamento, 3 no Novo Testamento. Aí eu volto 3 capítulos, 3 livros, e assim. Aí eu meditei no livro de João, não vi. Sim, li, mas não vi. Mas aí quando eu fui ler, eu falei: meu Deus, isso não é tremendo. Que ele falou assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vamos despertá-lo do sono. Aí os discípulos disseram: Senhor, se dorme, então está salvo, está tranquilo, está descansando, estava enfermo, está dormindo, está descansando. Aí Jesus falou assim, que eles cuidavam, né, que ele estava dormindo. Aí Jesus falou claramente: Lázaro está morto. Aí Deus falou comigo: eu estou vendo. Jesus falou: fala à minha igreja, eu estou vendo. E o que o Senhor está vendo, Senhor? Porque aqui, quem contou para Jesus que Lázaro morreu? Quem veio falar assim, quem veio o mensageiro? Não tinha jornal, não tinha revista, não tinha Instagram, não tinha nada para falar. Lázaro morreu.
Quem vem falar? E mesmo se tivesse alguém que tinha dito, por que os discípulos não sabiam que Lázaro morreu? Porque eles falavam, eles cuidavam que Jesus estava falando que Lázaro estava dormindo. Nem eles sabiam que Lázaro tinha morrido. Porque eles falaram, não, tudo bem, Senhor, se está dormindo, está tranquilo, está salvo. Nem eles sabiam que Lázaro tinha morrido. Quem contou para Jesus? Aí Jesus falou, filha, eu estou vendo. Pode parecer que eu não esteja vendo, mas eu estou vendo. Pode ter a sensação que eu não estou ali, mas eu estou ali. Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. Ele falou, ele morre. Vou falar claramente para vocês, morreu. Vou lá, vou despertar ele. Muitas vezes a gente tem essa sensação da gente estar desesperado, da gente estar lutando com a gente mesmo. Um desespero, uma angústia, querendo algo, que Jesus faça algo, desesperadamente, clamando, chamando. Meu Deus, o Senhor não está vendo? Olha o que eu estou passando, olha a afronta que eu estou passando. Ó Senhor, o que aquela pessoa falou de mim? Olha a afronta do inimigo, eu sou inocente, eu não fiz aquilo. Ou às vezes meu filho, minha filha está lá, Senhor, eu preciso, o Senhor não está vendo. Olha o meu joelho, está calejado de tanto orar e o Senhor não está vendo. Por que, Senhor? Parece que o Senhor não está vendo. E ele falou, filha, eu estou vendo. Fala com eles, eu estou vendo. Eu estou vendo, filho.